Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante de 1000 anos. A história de como uma única fé, o cristianismo, acabou se transformando em dois mundos completamente diferentes durante a Idade Média. Bom, para a gente entender como isso aconteceu, precisamos voltar para o ponto de partida, a fratura do mundo romano. De um lado, no Ocidente, o poder imperial ruiu, e isso criou um vácuo de poder gigantesco. Já no Oriente, a história era outra. O controle imperial continuou, com o imperador lá, supremo. Eram, de fato, duas realidades bem diferentes para a igreja. E essa diferença inicial é a chave para tudo que vem depois. No começo de tudo, a liderança da igreja era, na verdade, compartilhada. Eram 5 grandes centros, 5 patriarcados. O bispo de Roma tinha o que se chamava de primazia de honra. Ou seja, ele era visto como o primeiro entre iguais. Guardem bem essa ideia, porque ela vai ser o centro de uma baita discussão mais pra frente. E aqui as coisas começam a mudar de verdade. Lá no Ocidente, sem um imperador por perto para garantir a ordem, o bispo de Roma, o Papa, teve que se virar. Ele começou a negociar, a fazer alianças diretamente com os novos reis dos povos germânicos, que agora dominavam a região. E dá para ver claramente como o jogo político do papado mudou em uns 300 anos. Primeiro, eles ficaram sob a influência dos reis ostrogodos. Depois, passaram a depender da aprovação do distante imperador bizantino, lá do Oriente, até que, finalmente, encontraram um novo e poderoso parceiro, os francos. E essa aliança com os francos foi um divisor de águas. Olha que interessante. Uma crise militar, com os lombardos ameaçando Roma, levou a um acordo histórico. O Papa pediu ajuda, o rei Franco Pepino interveio, venceu e deu as terras conquistadas ao Papa. Foi assim que nasceu o Estado Papal. De repente, o Papa não era só um líder espiritual, ele era também um governante com seu próprio território. Um rei. Essa união entre igreja e poder secular chegou ao seu ponto máximo num dia muito simbólico, o Natal do ano 800. Nesse dia, em Roma, o Papa coroou Carlos Magno, o rei dos francos, como o novo imperador dos romanos. Pensa no simbolismo disso. Foi a criação de um novo império romano no Ocidente, um poder que nascia com a bênção e a legitimação direta da igreja, uma aliança selada. Mas olha, enquanto os papas estavam nesse xadrez político, a fé cristã não estava parada não, pelo contrário. Ela se espalhava para muito, muito além das antigas fronteiras de Roma, graças a missionários incansáveis. Um exemplo incrível é a Irlanda. Depois da chegada do cristianismo com São Patrício, a ilha se tornou um polo de fé tão vibrante que começou a exportar missionários, como São Columba, que foram levar o cristianismo para a Escócia e para o resto da Europa. Já na Inglaterra, o processo foi diferente. Uma missão foi enviada diretamente pelo Papa Gregório Magno para começar a conversão dos anglo-saxões. Foi um trabalho lento, difícil, que levou quase um século para se consolidar. E enquanto isso, lá no leste, 2 irmãos, Cirilo e Metódio, estavam tendo um sucesso gigantesco na evangelização dos povos eslavos. E o segredo do sucesso deles foi uma sacada genial. Em vez de impor o latim ou o grego, eles fizeram o oposto. Traduziram tudo para a língua do povo. Eles não só traduziram a Bíblia e as cerimônias, como criaram um alfabeto para que as pessoas pudessem ler na sua própria língua. Foi uma abordagem revolucionária, que respeitava a cultura local e que, claro, criou uma conexão muito mais profunda. Só que, à medida que esses dois mundos cristãos, o do Ocidente e o do Oriente, cresciam, eles também se distanciavam, e as diferenças, que antes eram pequenas, começaram a parecer intransponíveis, preparando o terreno para uma ruptura. A primeira grande questão era sobre poder. Em Roma, a ideia que se consolidou foi a da supremacia papal. O Papa era o chefe de toda a cristandade, com autoridade universal. Ponto final. Já no Oriente, a visão era aquela que a gente falou lá no começo. O Papa era o primeiro entre iguais, o mais honrado, sim, mas não o chefe absoluto de todos. A segunda grande questão era teológica, e o estopim foi uma única expressão, filioque, que em latim significa edofilho. A Igreja do Ocidente adicionou essa palavra ao credo, dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para o Oriente, isso não era só teologicamente errado. Era uma alteração ilegítima de um texto sagrado, feita sem a concordância de toda a Igreja. E aqui a gente vê o resumo da ópera. Eram 2 visões de mundo que já não conseguiam mais conviver. De um lado, uma questão de poder e de hierarquia. Do outro, uma questão de doutrina, da própria natureza de Deus. A essa altura, a separação parecia inevitável.
E o caldo entornou de vez em 1054. Nesse ano, os representantes do Papa e o Patriarca de Constantinopla se excomungaram mutuamente. Esse evento ficou conhecido como o Grande Cisma, a Grande Divisão. Mas se 1054 foi o divórcio no papel, a gota d'água, o que realmente tornou a reconciliação impossível, veio em 1204. Um exército de cruzados do Ocidente, em vez de ir para a Terra Santa, saqueou brutalmente a capital cristã do Oriente, Constantinopla. A confiança foi destruída de uma forma que nenhuma discussão teológica jamais conseguiria. E com essa ruptura definitiva, os dois mundos cristãos seguiram caminhos completamente diferentes, cada um com seus próprios desafios e destinos. No Ocidente, a briga entre papas e reis pelo poder continuou por séculos, e isso acabou plantando as sementes da reforma protestante. Já no Oriente, o grande desafio foi outro, a queda de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453. A Igreja Ortodoxa teve que aprender a sobreviver e a manter sua fé sob o domínio muçulmano. E assim, depois de um milênio de transformações, aquela fé que um dia foi uma só se tornou dois mundos. Uma história que nos deixa com uma pergunta muito pertinente. Essa pergunta, que foi tão central na Idade Média, continua ecoando, de diferentes formas, até os dias de hoje.